Cinderela está morta há 200 anos e o conto de fadas acabou. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Esse é mais um vídeo de experiência de leitura e hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Cinderela está morta, de Khalil Byron. Pra quem não conhece, esse é um quadro aqui do canal onde eu conto pra vocês sobre histórias que eu li e o que foi que eu achei delas. Mas é claro que eu faço isso sem dar nenhum spoiler. Aqui eu conto pra vocês sobre a minha leitura, abordando 5 tópicos que vão de detalhes gerais sobre o livro até a minha opinião final junto com a nota. E é claro que todos os vídeos em que eu compartilhei com vocês minhas experiências de leitura estão reunidos numa playlist que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição pra você ir lá assistir todos depois. E se você gosta de vídeos sobre livros, já deixa seu gostei aqui embaixo e vamos nessa! Cinderela está morta é um livro de fantasia jovem adulto com 294 páginas. É narrado em primeira pessoa com apenas um ponto de vista. Foi lançado originalmente pela editora Bloomsbury em 6 de agosto de 2020. E no Brasil ele foi lançado pela editora Galera em 9 de agosto de 2021. Tem classificação indicativa mais 14 anos por conter algumas cenas de violência levemente gráficas e está disponível nos formatos físicos, de audiobook e também de e-book que você pode comprar. E às vezes acontece dele estar no Kindle Unlimited também, você pode pegar emprestado, que foi como eu li. Mas sempre confira antes, que se tiver com a conta ativa, você pode pegar emprestado, não precisa nem comprar. Lembrando que no formato digital se mostra um pouco mais de páginas do que é apresentado no formato físico, tá? Mas é a mesma quantidade, porque as formatações são diferentes, então se mostra dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre a autora. Khalil Byron é a escritora best-seller do New York Times. E entre os seus romances indie a gente pode encontrar Cinderela está morta e This Poison Heart. Tradução literal seria Este Coração Venenoso. Mas não há versão brasileira dessa obra. Ela já foi indicada a algumas premiações e é ganhadora do prêmio Randall Cannon de 2022 de ficção negra LGBTQ. Ela é uma vocalista com formação clássica e entusiasta de teatro musical. Quando ela não está escrevendo, você pode encontrá-la reunida à sua família assistindo algum filme de terror. E agora vamos para a sinopse de Cinderela está morta. 2 séculos após Cinderela ter encontrado seu príncipe encantado, a magia parece ter abandonado o reino de Versalhes. Cinderela e a fada madrinha não passam de lendas, e o reino está há décadas sob o controle de reis tirânicos. Ao completar 16 anos, todas as jovens são obrigadas a participar do baile anual, onde os homens do reino vão para escolher jovens esposas. Não ser escolhida é uma sentença de ruína, tanto para a garota quanto para sua família. Sofia está se preparando para o seu primeiro baile, mas o que realmente deseja é se casar com Erin, sua melhor amiga. No dia do baile, Sofia toma a decisão desesperada de fugir, indo parar no mausoléu da Cinderela. Lá, ela encontrará uma aliada inesperada, alguém com respostas para os mistérios envolvendo as lendas que giram em torno da mítica história da Cinderela. Juntas, elas vão enfrentar a tirania opressora do rei e de uma sociedade patriarcal que impede que as pessoas sejam livres. E agora, antes de te contar o que foi que eu achei desse livro, eu quero pedir para você considerar fazer parte do meu Apoia-se. O Apoia-se é uma forma de você incentivar o meu trabalho de maneira ainda mais direta. E além desse incentivo, o Apoia-se também é um grupinho especial em que a gente pode conversar no off, sem outras pessoas poderem ver. É um grupinho secreto, apenas nós. Visite aqui a página do Apoia-se, que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição, porque lá tem um detalhamento todinho de como você pode me apoiar, de que forma pode ser melhor pra você. Mas é claro que, se você não puder me apoiar no Apoia-se, o seu gostei, a sua inscrição e o seu comentário já são uma forma de apoio muito grande pra minha produção de conteúdo. E agora sim, vamos para o ponto principal desse vídeo, que é o que eu achei desse livro. Eu li esse livro faz uns 3 meses, mas ainda assim ele é vivo na minha cabeça. Diferente de outros vídeos sobre livros que eu trago aqui, que normalmente eu termino de ler e gravo, quando eu li esse livro, eu não gravei sobre ele pra cá pro YouTube. Eu gravei até sobre ele pro TikTok, mas pra cá eu não gravei. Mesmo não tendo gravado ele logo assim que eu terminei de ler, nem ter feito um roteiro logo assim que eu terminei de ler, ainda assim ele é bem vivo na minha cabeça. Eu adoro quando histórias criam releituras de outras que são clássicos, remodelando aquilo que a gente já conhece. Mas é claro que, para fazer isso, é necessário ter uma
positividade, né? Porque mexer em uma coisa que já é clássica, que todo mundo já conhece e ama, é bem complexo. Tanto é que tem gente que nem gosta de histórias que criam essas modificações. Tem gente que gosta só do clássico e é o clássico e acabou. Eu gosto bastante de ver histórias clássicas sendo remodeladas, mas é claro que eu gosto disso quando faz sentido e é bem construído. E nesse caso aqui, foi bem construído. Funciona. Os elementos da história clássica são trazidos nessa história de forma muito inteligente, brincando com o que já foi criado e criando um terror. Porque essa história é levemente aterrorizante. Quer dizer, né? Em alguns momentos ela é bastante aterrorizante. Porque, como vocês viram na sinopse, são garotas de 16 anos sendo obrigadas a ir num baile para ser escolhidas por velhos para que eles tomem conta delas, de suas famílias, para que elas não caiam em desgraça. Gente, eu não conseguiria viver num mundo desse, sem condição. Principalmente quando a gente pega alguns pontos de histórias que tornam as coisas mais tenebrosas, né? Como no caso da querida principal aqui, que é apaixonada pela sua melhor amiga. Ela queria casar com ela. Nesse contexto vai casar? Se no mundo que a gente vive já é muito complexo tudo que a gente enfrenta, imagina nesse contexto. Então quando eu paro pra pensar que seria ainda mais complexo se envolver com uma pessoa do mesmo gênero nesse mundo, nossa! Uma leitura gostosa em sua narrativa e cada capítulo dava ainda mais curiosidade de saber o que é que vinha pela frente. Então a gente acompanhava a Sofia em toda essa busca dela de fugir desse caos, de fugir desse pesadelo, se libertar disso e libertar o amor da sua vida disso. E é claro que libertar outras pessoas também. Ela só pensava principalmente nela e no amorzinho dela, né? Porque é normal. Então a gente se depara aqui com sáficas emocionadas, com magia, com mulheres metendo a porrada em homens, amor proibido, mulheres bonitas e, além disso, plot twists divinos. Gente, tem plot twist nessa história, gente, que eu simplesmente fiquei chocada. Tem uns que eu ainda pensei assim, eu acho que vai ser esse aqui, e realmente foi. Tem outros que eu pensei até a metade, e foi muito além do que eu tinha imaginado, e outros que eu nem imaginava, que eu fui ler assim, e fiz, quê? A construção da história trouxe uma riqueza de plot twists, ela conseguiu fazer com que a narrativa do clássico fosse trazida aqui de maneira muito especial, que fez todo sentido para a história, deixou a história com ainda mais riqueza. A gente fica bastante envolvida na história, claramente surpresa quando vê os plot twists acontecendo na nossa frente. Então só de ter sáficas e de ter mulheres dando porrada em homens já seria motivo suficiente para você ler. Mas ainda assim, tem mais surpresas que vão te fazer querer ainda mais ler essa história. E eu quero contar pra vocês uma curiosidade da curiosidade. A primeira curiosidade é que todas as personagens dessa história são negras, tá? Todo mundo aqui nesse reino é negro. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma delas eu não vou poder nem contar, porque senão vai ser spoiler. Então, nesse caso, vai ver meu vídeo no TikTok. Mas o primeiro de tudo é que tem o príncipe encantado, né, nessa história. Claro, a história da Cinderela tem o príncipe encantado. Mas toda vez que eu lia Príncipe Encantado, eu não conseguia visualizar um personagem negro. Por que isso? Porque eu só visualizava o Príncipe Encantado do Shrek. Todas as vezes que falava sobre Príncipe Encantado, sobre Encantado, eu pensava no Príncipe Encantado do Shrek. Foi muito engraçado, porque eu queria visualizar a criatura do jeito que ele era, mas eu só via o príncipe do Shrek. Aí teve uma outra coisa, uma outra personagem nessa história, em que eu também fiz uma comparação bem desse tipo. E nesse caso você só vai saber se você for assistir o meu vídeo do TikTok, porque isso é spoiler. E esse é um spoiler que vai ser um dos plot twists, então eu não posso contar aqui. Porque se fosse assim, um spoiler de leve, tudo bem, sabe? Mas se eu falar qual é essa segunda curiosidade em relação à minha percepção da história,
isso vai ser spoiler. E o objetivo desse vídeo é trazer pra vocês a minha experiência lendo sem trazer spoiler. Por isso que às vezes eu penso em fazer uma versão desse quadro com spoiler, porque tem coisa que eu queria muito trazer spoiler e eu não vou trazer porque eu não quero estragar a experiência de quem vai ler depois. Eu sei que tem gente que não liga pra spoiler, principalmente quando é história sáfica, porque a gente é tão acostumado a ver histórias sáficas com tristeza que a gente quer sim saber se vai ter final feliz, né? Quer sim saber quais as coisas boas que vão acontecer, justamente pra gente estar preparada quando for ler. Nesse caso aqui não tem nenhuma relevância em relação a elas, mas é um spoiler muito importante pra história, então eu não vou dar esse spoiler. Se você quer saber, vá ver o meu vídeo no TikTok sobre Cinderela está morta com spoiler. E pra mim, essa história vale 4 unicórnios. E por que 4, não 5, depois de toda essa rasgação de seda que eu fiz aqui durante esse vídeo? Porque, apesar de ter adorado toda a narrativa da história, toda a construção da história, todos os rumos que foram tomados pra a cena seguinte, inclusive foram coisas que eu me surpreendi, que eu achei que, nossa, eu não sabia que poderia ser aquilo, mas foi. E eu gostei da decisão depois, mesmo que não tenha ficado, meu Deus, por que você fez isso? Foi bom ela ter feito, eu gostei dos rumos que foram tomados. A questão é que, apesar disso tudo, eu achei o desfecho corrido. Não o finalzinho do livro, mas o desfecho principal do livro. Eu achei muito corrido. Inclusive, eu li a cena mais de uma vez pra ver se eu tinha entendido certo. Pra ver se eu fiz, não, será que eu passei alguma coisa, eu pulei alguma linha, eu não percebi? Mas não, realmente foi corrido. Eu achei corrido esse desfecho principal. Eu não tava fantasiando, eu realmente entendi certo o que eu havia entendido. E somente por isso que não foi 5 unicórnios pra mim. Poderia até ser um 4 unicórnios e meio. Só que para ser uma cena de desfecho principal, tinha que ter uma coisa a mais, assim. E não sei, gente, eu achei meio corrido. Pra mim foi meio corrido. Mas é importante salientar aqui que isso não estragou a história, tá? Toda a narrativa é muito boa. Inclusive, a cena final do livro, que se passa depois, né? Que nem sempre a última página é o desfecho. Não, tem o desfecho e tem um acontecimento depois. Eu gosto de como a história se encerra. Eu gosto como toda a construção foi feita e como a história se encerra. A única coisa que eu realmente não curti muito foi o desfecho principal, porque eu achei corrido. Mas isso não estragou a experiência da leitura, não tornou a leitura ruim, não foi ruim nada disso. Foi só realmente rápido nessa parte, mas fora isso, incrível, gostei muito mesmo e recomendo demais pra vocês. Recomendo principalmente se você gosta de fantasias levemente assustadoras, com porradaria, no caso de mulheres dando porrada em homens, e sáficas emocionadas. Porque até nesse contexto de caos, as sáficas são emocionadas. Assim, e sim, já falei aqui antes, sáficas emocionadas são tudo pra mim. E você, já leu Cinderela Está Morta? Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou dessa história. É claro que tenha cuidado, não dê spoiler. Se for dar spoiler, porque vai querer comentar comigo mais profundamente sobre alguma coisa, sempre ponha em cima, tipo, spoiler, em letras maiúsculas, para as pessoas saberem que tem spoiler no seu comentário, para elas não lerem e pegarem spoiler, tá? Porque eu sei que às vezes a gente quer comentar sobre, mas pode estragar a experiência de leitura de alguém. Então, se for comentar com spoiler, ponha spoiler, letra maiúscula, e aí sim faça seu comentário. Se você concorda comigo, também achou o final meio rápido nessa parte do desfecho principal. E caso você não tenha lido essa história ainda, eu vou deixar o link pra compra dela disponível aqui na descrição. E caso você tenha Kindle Unlimited e ela estiver disponível, pegue emprestado que vale muito a pena. Não esquece que estão rolando lives lá na roxinha, lives de foco, foco de leitura, foco de trabalho, foco de estudo, foco de criação, foco no que você quiser focar. Link pra minha roxinha vai estar disponível aqui na descrição também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e deixar um like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.